bem-vindos ao nosso encontro Quem Eu Sou, Minha Essência. Esse é o primeiro tema que vamos abordar hoje na nossa comunidade plenamente. E depois, em seguida, eu quero abrir para a gente poder conversar sobre esse tema, para a gente poder estudar juntos, para a gente poder aprender juntos, para a gente poder crescer juntos e a gente então poder desenvolver a maturidade da mente, a maturidade do desenvolvimento humano, psicoemocional, do aprendizado, e assim a gente possa evoluir e conseguir alcançar a força para resistir às questões que a vida tem e poder assim evoluir juntos. Meus amigos, a nossa essência, que é o tema em si, que é o que eu vou abordar agora, ela trata da questão essencial de quem nós somos. Em seguida, eu vou abordar com vocês essas questões interagindo com vocês. Vocês podem, inclusive, já ir interagindo com os chats e também, se quiserem, a gente pode depois pôr uma enquete com algum tema que vocês sugerirem. Nosso encontro vai durar aproximadamente 45 minutos da hora que começou até o final. E depois disso, se alguém quiser ficar para a gente poder conversar um pouco, concluir, fique à disposição. Em seguida, por último, eu vou fazer para vocês uma oferta especial para que a gente possa deixar para vocês alguma coisa, um presente por esse encontro, por você ter organizado o seu tempo para estar aqui. Então, falando sobre o tema, quem eu sou, minha essência. Entenda, todos nós nascemos como um caderno em branco. Recebemos um caderno em branco e vamos escrevendo a nossa vida nesse caderno em branco. A vida também vai permitindo experiências que vão escrevendo dentro da nossa vida momentos de sofrimento e de prazer, momentos de dificuldades e momentos de tranquilidades, momentos de tristeza e de alegria, momentos diversos. São escritos junto nesse caderno pela vida. Em seguida, também pessoas escrevem na nossa história. Parte da nossa história é escrita nesse caderno por pessoas, ambientes, situações, coisas que vão acontecendo. E isso tudo vai formando quem nós chegamos a ser agora. Qual a nossa construção, o nosso olhar, a nossa visão sobre o mundo. E ao final desse processo, estamos saudáveis ou doentes, ou um pouco saudáveis ou um pouco doentes. E a pergunta é, qual é a minha essência? Quem sou eu quando eu recebi esse caderno em branco? Quem sou eu, aquele que escreveu a minha história? E não a história que os outros escreveram no meu caderno. E não a história que as situações, ambientes, pessoas escreveram no meu caderno. Quem sou eu de verdade, não contaminado pelas dores e os sofrimentos, pelas alegrias, tristezas e felicidades e momentos bons e ruins, do espectro neutro até o espectro positivo e negativo, do espectro de sombras e luzes. Quem sou eu em minha essência? E como me resgatar a minha essência depois de tudo o que me aconteceu e voltar a ser quem eu sou em minha essência? Eu saudável, antes de tudo isso. E é para isto que nós nos encontramos aqui. E essa é uma pergunta que você deve se fazer. E a resposta é bem simples. Você não é quem você pensa que é. Quando lhe perguntam quem você é, você diz o seu nome, você diz o que você faz, você diz, eu sou uma pessoa que eu trabalho com isto, eu sou um pai, uma mãe, um filho, eu sou uma pessoa que trabalha na área tal, eu sou uma pessoa que me graduei em tal área, eu sou uma pessoa que faço isso. Isso são personagens que você assume nos papéis sociais para poder representar uma parte de quem você é, mas não é de verdade quem você é. Sua essência é um caderno em branco, de uma história escrita por você, pelas situações da vida, pelos problemas e questões que você passou, pelas pessoas, ambientes e situações que constroem você nesse momento, mas que a pergunta é, o olhar que eu tenho foi construído por mim ou foi construído pelas pessoas? Foi construído pela minha história ou foi construído por aquilo que eu interpretei da história? E daí vem a primeira coisa. Como voltar à minha essência? Pergunte-se, isto que eu penso, isto que eu sinto, isto que eu estou em minhas emoções vivenciando,
Este olhar da vida, esta maneira de perceber as coisas, é quem eu sou ou é o olhar do meu pai, o olhar da minha mãe, o olhar dos meus cuidadores primários, o olhar do ambiente onde eu vivi, do construto social que me fez, ou é o olhar de uma história dolorosa que eu vivi? E quando você se pergunta isso, e sinceramente você olha a sua história e você percebe a sua história, você é capaz de fazer uma grande mudança que volta você à sua essência, que te cura, que te fortalece, que te renova, que é a palavra ressignificar. Ressignificar não é aceitar o que você não quer. Ressignificar é justamente o contrário. É você perceber o que na sua história, nas linhas da sua história, da sua vida, nos blocos dessas experiências, moldaram você até aqui e verificar quais são suas sombras que contrastam com as suas luzes e então encontrar um caminho para reescrever nas linhas de baixo, daqui para frente, essa história novamente. E reescrevendo ela, você poder contar uma história que você se sinta bem com ela, se sinta saudável e pronto para poder existir de uma maneira melhor. Então, um convite que eu lhe faço é: descubra a sua história, descubra quem é você, para além dos pensamentos, das crenças, das vivências, das experiências, das dores, do sofrimento, daquilo que lhe disseram e você acreditou e gerou crenças na sua mente. Procure descobrir qual é a sua essência. E nesta hora, volte à sua essência por meio de uma ressignificação, reescrevendo. Eu costumo dizer que a psicoterapia, ela é permitir que você possa lembrar e contar e reescrever a sua história, retornando você à sua essência antes deste momento em que você adoeceu ou que você saudável pretende potencializar suas capacidades. E esse é o meu convite para você.